Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mês de setembro, mês da Palavra de Deus. Onde fica a Palavra de Deus na sua casa? Aqui no nosso cenário, nós destacamos a Palavra de Deus aqui, bem no centro. Mas, como disse o Papa Francisco, a Bíblia não é para ficar ali empoeirada como um objeto de decoração. Ela tem que ficar gravada no nosso coração e se fazer vida, ser encarnada. Então, quanto tempo do dia você se dedica à leitura da Palavra de Deus? Neste mês, nós somos convidados a se debruçar, a motivar muito mais ainda o amor à Palavra de Deus. E o programa Manhã Viva, que é voltado a você, mulher, a você, mãe, nós dedicamos essa semana a olhar as mulheres da Bíblia e o que elas podem nos ensinar para que a gente seja mulheres mais curadas, mulheres que podem dar uma resposta diferente aos dias de hoje. E como eu já falei no início do programa, nós vamos contar com a ajuda dela para essa reflexão de mais duas, né, mulheres da Bíblia, que é Débora e Esté. E é com ela que nós vamos tomar um café. Ângela Ábido, que prazer imenso, né, recebê-la aqui, querida. Bom dia, um prazer estar aqui. Somos co-irmãos, né? Canção Nova e Mães que Oram. Sua. Obrigado. Enquanto a gente já vai conversando, eu já vou te servindo. Gente, ela escreveu esse livro aqui. É o segundo livro, um best-seller. Foi o primeiro, né? Mães que Oram pelos Filhos. Como é que está o movimento? Deve estar assim a todo vapor, né? Olha, cada dia mais crescendo. Nós brincamos que é igual criar aqueles porquinhos. Você dorme de manhã, tem um monte. Mas graças a Deus, Deus tem feito uma obra muito grande através desse movimento. Eu imagino. Ela falou para mim que 1.600 os grupos no Brasil e no mundo. Só na região de Boston tem mais de 23 grupos. E agora os livros estão sendo traduzidos para o inglês, para o italiano, para o mandarim, porque tem grupo em Hong Kong, para o japonês. Porque tem mãe em todo lugar. Tem mãe em todo lugar. E tem mãe que quer rezar pelos filhos em todo mundo. Como não é uma novidade, mãe sempre quis rezar. O que o movimento fez foi unir essas mães em oração. E nós vamos, para ajudar essas mães, essas mulheres, nós vamos falar muito deste livro, esse seu segundo livro, Ser Mulher à Luz da Bíblia, inclusive editado pela editora Canção Nova. Você pode adquirir agora no 3886-2600, um livro que vai nos ajudar, à luz da Palavra de Deus, a olhar as mulheres da Bíblia, né, Ângela? Enquanto a gente conversa, eu vou te servir um cafezinho, tá bom? Ah, obrigado. E esse livro, Renata, ele surge porque eu escutava as pessoas falarem que a Bíblia é muito difícil. Esse foi o objetivo do livro. E aí eu quis mostrar que não é difícil, porque a Bíblia a gente lê com o coração. É verdade. Não é isso? Lógico que tem toda a teologia, mas o importante é o coração. E aí eu procurei trazer as mulheres nos diversos papéis. Ser mãe, ser esposa, ser sogra, ser nora, não é verdade? Vários papéis. Ontem a gente estava aqui com a Rogerinha e ela falava, né, que muitos dizem que a mulher tem várias facetas. Então, com várias dessas facetas, olhando à luz da Bíblia, né? Verdade. Obrigada aqui, olha. Eu que achei que era de brincadeira o cenário, mas é de verdade. Ela falou, gente, esse bolo é de verdade, da padaria Vovó Josefa. Muito obrigada. É uma delícia, né? Não é verdade? Vamos comer agora. É uma delícia mesmo, gente. Então, eu falei para ela que vamos começar, porque é muito gostoso o livro, fácil de ler, ela faz uma reflexão no final e também uma oração depois do final, ao final de cada capítulo. E eu achei muito interessante, vou colocar o óculos, né, gente, porque depois de uma idade a gente precisa. Chega, o braço começa a ficar super curto. Assumindo a minha idade. Super de bem. Você fala aqui na página 20... achei muito interessante, né? Uma mulher especial é aquela que faz somente o bem a todos, aqueles que a rodeiam. Sabe fazer do silêncio a sua arma. E aí eu queria falar contigo isso, Ângela.
É muito comum a gente dizer que nós, mulheres, temos 5.000 palavras no final do dia, tem até piada, tem um monte de coisa. E como usar o silêncio como arma? Explica pra gente. Nós temos que dar um passo atrás, Renata, e entender que a mulher ela é um pilar das relações, apesar da gente não perceber muito isso. Mas na sua casa é fácil. Você levanta bem-humorada, como é que fica a casa? Bem-humorada. É verdade. Se você levanta mal-humorada, daí um pouquinho as coisas começam a complicar. E o que nós percebemos ao longo do movimento? Que nós falamos muito, e quem fala muito acaba falando o que não deve. Então, quando a gente passa a silenciar, primeiro, nós começamos a nos encontrar, que é importante, entrar para dentro de si. A hora que você entra para dentro de si e organiza a sua vida interior, fica muito mais fácil até o outro. E quando você vai para o outro com aquilo já mastigado, usando uma expressão bem mineira, ruminou aquilo que você pensou, você transforma isso em algo benéfico, porque palavras podem ser bênçãos ou maldições, depende da forma como eu uso. E outra coisa, nós mulheres, por uma tendência até de formação, né? Desde a brincadeira, que a gente brinca em todos os cômodos da casa, ao menino é dado a garagem. Isso faz com que a gente se ache meio onipotente, onipresente. E isso faz com que as nossas palavras sejam muito fortes. Ao trazer isso para dentro de nós e silenciarmos e mudarmos a nossa família pelo exemplo. É isso que o movimento tem ensinado. O meu marido, eu sempre conto isso, porque eu sempre fui da igreja. Mas o que trouxe o meu marido definitivamente para dentro da igreja, quando ele me disse assim, se Deus mudou o seu gênio, Deus pode tudo. Então, o silêncio faz com que os nossos atos fiquem mais fortes. Então, nós mulheres temos que ter cuidado com a nossa língua, né? Porque ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ou para o mal. É verdade, realmente, se a gente parar para pensar. Mas embaixo você fala assim, ser mulher é refletir antes de falar ou agir. Está dentro do que a gente está falando, mas falar um pouquinho mais sobre a impulsividade que vem com palavras, mas também pode vir um conjunto que é pior ainda, que são as atitudes. Sim, a mulher, o controle emocional dela ela é menor do que o homem. Ou seja, o nosso consciente emocional ele é menor. Tanto que você pode perceber o seguinte, que nas relações masculinas você tem menos conflito. Por quê? Porque as pessoas são práticas. Ao passo que nas relações femininas, nós percebemos muito o que está acontecendo em termos de ambiente. Às vezes percebemos até errado, mas percebemos. Segundo, nós acabamos querendo interferir no sentimento e mudança do sentimento do outro. Então, isso complica um pouco as relações femininas. Tanto que eu brinco que eu fui formada em ambiente masculino. Então, o meu raciocínio é muito lógico, pragmático. E ao lidar principalmente no movimento com as mulheres, eu tive que reposicionar minha forma de ser. Por quê? Porque no ambiente masculino, você fala assim, gostou do café? Não, não gostei. É assunto encerrado. Verdade. Com a mulher, se você diz, não gostei do café, nossa, o que será que ela tem de pessoal contra mim? Não, porque ela acha que eu não sei fazer café. E é isso... Tem tanta vírgula, né? Tanta vírgula depois. E isso acaba dando um desdobramento que complica as relações. Então, quando a gente pede hoje no movimento para as mulheres refletirem antes de falar, e até poder entender o ambiente masculino. Por quê? Por que os casais têm dificuldade? Porque os ambientes mentais são diferentes, os modelos mentais. Então, o marido, você pergunta o marido, gostou da roupa? Se ele gostou, ele fala, gostei. Se ele não gostou, ele fala, não gostei. Aí a mulher fala, poxa... Precisava falar que não gostou? E o marido responde assim, por que perguntou? Não é isso? Se não queria saber...
Então, essa reflexão é muito importante para nós. Por quê? Porque nós vamos descomplicar o nosso mundo, descomplicar as nossas relações e, ao mesmo tempo, ensinar aos nossos filhos um mundo mais simples, um mundo onde a verdade liberta, mas, ao mesmo tempo, a misericórdia salva. Então, são 2 pontos que nós precisamos de aprender nos nossos relacionamentos. E deve ser um exercício diário, porque um monte de mãe, um monte de mulher, né? E esse exercício de silenciar e de manter as emoções é um exercício, e você, como mãe de todas, tem que ser um exemplo, né? Olha, e tem 1 ano que eu estou fazendo esse exercício. Por quê? Porque eu viajo para os estados para participar dos encontros estaduais. E eu chegava, qual era a minha tendência como mãe? Tá fora do lugar, eu quero arrumar, isso aqui não tá bom. E você acaba magoando as pessoas. Você está cheia de boas intenções, mas o outro está com tudo preparado, que deu o melhor. E muitas vezes não entende. Hoje, o meu exercício é ficar calado. Tenho arrumado uma gastritezinha por causa disso, tá? Mas, por outro lado, você percebe que as relações melhoraram. O meu sorriso é mais solto, porque eu fico relaxada. Um padre disse assim, você não conseguia estar. E eu estou aprendendo a estar. Quando a gente para um pouco a parte crítica, essa parte de querer fazer perfeito, você passa a estar com as pessoas. Isso é muito gostoso. Aprendendo sempre, né? Sempre. Com certeza está sendo uma continuidade de ontem, maravilhoso. E vamos agora à luz da Bíblia. Achei super interessante, você traz a mulher de Noé, que é descrita na Bíblia apenas como a esposa de Noé, mas mesmo assim você achou interessante trazer ela. E eu vou ler rapidamente aqui a pergunta que ela faz no livro, né? Se o seu marido chegasse em casa e dissesse que Deus pediu para ele fazer uma arca, porque o mundo vai acabar, qual seria a sua reação? Ai, achei o máximo. E aí ela vai descrevendo aqui, mas é claro que é um convite, é uma reflexão da cumplicidade. Sim, né? E que você traz isso para o dia a dia. Por exemplo, você está com um marido que está morando em pleno São Paulo. De repente, Sim. ele sente no Sim. coração que Deus quer uma missão para ele em outro lugar. Aí ele fala com a pessoa, vamos para não sei aonde, né? E a esposa fala, como? E aí você poder escutar a voz de Deus, porque ao escutar a voz de Deus, a esposa de Noé ajuda Noé a salvar a sua família. Porque ela vivenciou todo esse processo e ela teve que defender o marido. Eu imagino, para a família, para os vizinhos. Todo mundo criticou ele. Com certeza, você imagina. Ele ficou isolado. Imagina numa sala as mulheres conversando e falando assim, pô, seu marido está ficando doido, construindo uma arca. E ela fala, não, ele está ouvindo a voz de Deus. Ela ficou do lado dele. E isso foi o que me fez trazê-la para aqui. É verdade. Uma outra... Que passa até despercebido, né? A gente está lendo a Bíblia ali, a esposa de Noé, sem nome até, mas um papel tão importante, né? Que é dessa cumplicidade de você estar junto e provavelmente, se eles eram realmente de Deus o casal, ela sabia que ele estava no caminho certo. Quantos conflitos podem ser evitados quando o casal reza junto? Quando o casal escuta a voz de Deus junto. Uma das mulheres da Bíblia que me incomodou muito e para mim nesse livro foi uma libertação, foi a de Jó. Por quê? Porque toda vez que falava na mulher de Jó, falava na mulher que reclama, na mulher que fala mal, na mulher que não aceita. Vai lá, reclama com seu Deus, né? Não é isso? Mas sabe o que me chamou a atenção nessa mulher? Ela não saiu do lado do marido. Ela ficou até a libertação final. E eu penso... Mesmo mal-humorada, né? Mesmo mal-humorada. O conselho é para a gente ter bom humor, mas para permanecer. Mas ficou. E olhando também, porque muitas vezes a gente julga as pessoas. E isso foi o que me fez refletir, porque eu a julgava como uma mulher mal-humorada. Mas eu me coloquei no lugar dela. E aí, o que você vê? Ela perdeu a riqueza, ela era uma mulher acostumada a ter serviçal, perdeu o serviçal, perdeu todos os filhos. Todos os Uma filhos. mãe que perde um filho sabe a dor que é.
imagina todos. O marido, que era respeitado, deixou de ser respeitado. Ela perdeu todo o referencial. Ela podia ter dito assim, não quero mais, como hoje as mulheres dizem. Cansei, eu quero ser feliz. Ela não quis ser feliz. E na doença permaneceu. Em tudo, na pobreza, na doença, na dificuldade. É a promessa que se faz no altar. No altar. Então, para mim, a mulher de Jó é a mulher que cumpriu as promessas do altar. Mesmo com a sua imperfeição, né? E é o aprendizado que eu trago em todas as mulheres, porque todas tiveram pontos fortes, mas também têm defeitos, para a gente olhar para dentro da gente. Qual é o defeito que eu tenho? No meu caso, é meu gênio. Achei fantástico, porque, inclusive, está na introdução do livro, não flores, só flores, mas também os espinhos. Sim. O espinho de ser mulher, o espinho de ser mãe, muito pé no chão, muito real. Com certeza, fruto da sua vivência. Quantas mães você escuta, né? Quantas mulheres você escuta? Então, traduzindo para o livro, também os espinhos. Quer dizer, uma mulher que tinha lá seus dias de mau humor, mas permaneceu fiel. É a dor, é a flor e o espinho o tempo todo, né? Verdade. E para as mulheres hoje que querem ter uma autoestima boa, porque se fala tanto em autoestima, não é verdade? A autoestima começa pelo reconhecimento dos pontos fortes. Eu sou boa nisso, nisso, nisso. É importante a gente saber naquilo que a gente é boa, mas também quais são os meus defeitos, aonde eu preciso melhorar. Alguém pode achar isso ruim, eu acho muito bom, porque toda vez que eu tenho um defeito para melhorar, é porque eu estou viva. Eu estou estudando muito Santa Teresa d'Ávila e estou apaixonada com ela. Ah, ela é maravilhosa. Né? Porque ela sai a caminho, mas ao mesmo tempo ela reflete. E ao refletir, ela pode caminhar no encontro do Senhor. Isso para mim é muito importante. Agora, um pouquinho mais para frente, na página 27, você fala assim, você fala da questão da maternidade, mas eu vou trazer aqui a questão, até antes da gente entrar no ar, eu falava para a Ângela que a gente ainda não tocou nesse assunto aqui no programa, desde quando ele veio aqui para Cachoeira Paulista. Olha que forte, né? Na página 27. Também encontramos mulheres alérgicas a serem mães, por enxergarem apenas os limites que a maternidade traz. Os principais motivos alegados são ter que dividir o cônjuge com outra pessoa, perder a forma física por causa da gravidez, abrir mão de sair por não ter com quem deixar a criança, entre outros, que, na verdade, podem esconder traumas pessoais e a dificuldade de assumir responsabilidade para cuidar do outro. A alergia de ser mãe. É forte isso, mas é real e precisamos falar. É real porque o mundo que nós vivemos, ele traz consigo uma ditadura. Por exemplo, a ditadura da sexualidade. Hoje as pessoas não podem ser virgem mais, não é isso? A virgindade virou um tabu. Será que isso é verdade? Como mulher, nós precisamos, como pessoas que caminhamos na igreja, nós sabemos os traumas que isso traz e as consequências. Depois vem uma outra questão: preciso casar ou não preciso casar? É uma ditadura que nós precisamos refletir, que passa pela vocação, de escutar Deus. Qual é a minha vocação? E no terceiro momento vem a questão de ter filho ou não ter filhos. Primeiro, o que nós estamos vivendo? As mulheres que querem ter filhos tardes. Ok, querem aproveitar, querem trabalhar primeiro, mas nós estamos vendo o resultado disso. Filhos criados por mães que já estariam na idade de ser avós, que traz um modelo de educação diferente. Não é isso? Não tem a mesma rigidez. E o outro, que pela ditadura da beleza, temos que ser magras, lindas, maravilhosas, e aí uma gravidez deforma o corpo. Será que isso é uma verdade? É isso que eu trago em termos de reflexão. Quantas de nós passamos pela maternidade e, às vezes, sim, o corpo não é mais o mesmo, mas também é o curso natural da vida. As perdas fazem parte para o nosso amadurecimento. E as pessoas não querem perder mais, não querem perder o seu espaço, e aí trazem os animais.
Nada contra animal, amo, tenho 3 cachorros, mas eles têm o lugar devido na minha casa. No voo para cá, tinham 3 cachorros no voo e 100 crianças. Então, qual é o caminho que nós estamos seguindo? Por outro lado, ser mãe me ensina a ser menos egoísta. Por quê? Porque eu abro mão de tudo. Se tem um amor que se aproxima do amor de Deus, é o amor materno. Porque quem é mãe, no sentido não só literal, mas no sentido real da palavra, a gente sabe que abre mão de tudo. Você aprende a não dormir para ficar com eles, você aprende a não comer se tiver comida que não dá para eles. E isso não é importante só para o filho, mas é importante para o meu crescimento. Um dia, minha filha, numa mesa de jantar, me disse assim, seu olhar mata. E isso foi muito importante para a minha vida profissional, que comandavam muitas pessoas, porque eu passei a olhar diferente. Então, a relação mãe e filha, ela nos faz crescer porque nós abrimos mãos e também nos faz crescer porque o filho, ele diz verdade, porque o relacionamento é muito próximo. E as mulheres hoje estão abrindo mão disso. Ou tendo apenas um filho, porque na outra mão conta escola, faculdade e tudo que tem que o filho traz de gasto. Só que crianças onde tem mais filhos aprendem a compartilhar, aprendem a ceder a vez. E quanto mais os irmãos brigam, melhor é a socialização na escola, porque eles aprendem a dividir. Então, nós estamos aceitando uma ditadura de não ter filhos ou ter poucos filhos e, ao mesmo tempo, por trás disso, tem um mundo egoísta, individualista e de muitas doenças. Nós precisamos de repensar esse mundo. O mundo dos nossos pais não era perfeito. Não era perfeito o mundo, mas, por outro lado, era um mundo menos doentio. E menos egoísta. E menos egoísta. Tem essa ditadura e também, como nós falamos já aqui, a ditadura da beleza, que explora e que muitas mulheres caem nessa mentira e tentação de deixar o seu corpo à mostra. A gente já falou aqui sobre elegância, sobre decência. E hoje a gente começa uma série falando sobre isso, sobre modéstia, sobre você se vestir elegante, mas será que precisa deixar de ser feminina? E quem vai mostrar para nós é a Thaís Rolim. Moda e modéstia nos dias de hoje. É possível essa combinação? Olá, eu sou Thaís Rolim, sou de Sorocaba, do interior de São Paulo, e atualmente vivo em Londres, na Inglaterra. Eu trabalho no mercado de moda há 14 anos, 10 deles foram como estilista no Brasil, e há 4, desde que eu me mudei, eu atuo como Trend Hunter, que é o pesquisador de tendências de moda. Eu estarei aqui com vocês numa série de 4 vídeos, onde nós vamos falar de moda e modéstia. Trabalhar com moda ao longo desses anos me fez perceber o quanto a beleza é importante para o bem-estar das pessoas. E especialmente o meu trabalho com pesquisa de moda despertou em mim o desejo de unir o meu conhecimento profissional à minha fé e trabalhar na evangelização de uma forma bem específica, abordando então a virtude da modéstia. Foi pesquisando esse cenário mais a fundo que eu criei o Instagram A Rainha Pediu, numa homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Eu percebi que faltava informação sobre como viver a virtude da modéstia na prática de forma que não fosse algo pesado e sem graça, se as pessoas soubessem aproveitar da moda o que ela tem de bom e evitar o que claramente não convém a um cristão. Mas afinal, o que é a modéstia? Ela é uma virtude anexa à menor das virtudes morais, que é a temperança, e a sua função é moderar os movimentos externos do corpo, como os gestos, a fala e a vestimenta. No decorrer da história, os modismos fizeram com que a modéstia fosse sendo deixada de lado. Até 1900, por exemplo, as mudanças na vestimenta demoravam para acontecer, e as medidas de decotes, mangas e os comprimentos eram preservados. Entre 1910 e 1940, os comprimentos das saias começaram a subir e as mangas encurtaram. E na década de 40, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a usar calças para substituir os homens na indústria, porque eles estavam nas batalhas. E foi assim que as calças entraram no nosso guarda-roupas.
Desde então, a moda passou a sofrer mudanças cada vez mais rápidas, chegando ao que conhecemos hoje. Tudo isso num espaço de 80 anos aproximadamente, um tempo bem curto se comparado à história da indumentária de forma geral. Através dessa linha do tempo, fica mais fácil perceber o quanto o pudor e a identidade feminina preservados através da vestimenta foram se perdendo, dando lugar a uma série de equívocos e até mesmo imoralidades que hoje são tidas como normais. É necessário que a mulher cristã resgate essa dignidade, e é isso que essa série pretende trazer. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar assuntos que mostram que é possível sim viver a modéstia de forma moderna e elegante. Nós vamos tratar de assuntos como cores, estilo e biotipos, e como introduzir tudo isso no seu dia a dia. Eu espero vocês então. Até lá! Muito bom, a série começa hoje, só deixou um gostinho de quero mais, né? Verdade, e traz uma coisa da moda que é muito importante, que a gente tem falado muito no movimento: menos é mais. Porque a tendência das pessoas é colocar muita coisa, né? Até mesmo na camisa que nós usamos, queriam colocar um monte de coisa, quando na realidade, quanto mais discreta, mais elegante, não é isso? E isso tem a ver até com o interior. Porque quando o seu interior é muito bagunçado, a tendência é você ir colocando mais coisas. À medida que você se organiza, o externo reflete isso. É verdade. Continuando o nosso bate-papo, na página 51, você fala assim, Joquebede, você traz a reflexão dessa personagem e fala, achei muito forte isso, essa personagem nos ensina a ter determinação, a despertar a nossa parte, entre aspas, abre aspas, animal, que leva à proteção dos filhotes. Joquebede não se deixa abalar pelas leis do faraó. Ela faz o que precisa ser feito para proteger o fruto de sua gravidez. Joquebede foi escolhida porque o momento externo era todo desfavorável. E nós vivemos isso hoje, né? Não se podia engravidar de filho de masculino, né? Macho, assim, no sentido literal da palavra. Por quê? Porque o faraó mandava matar. E Joquebede teve Moisés. Primeiro, ela me chama a atenção pela estratégia. Ela é extremamente estrategista para o lado positivo. Ou seja, ela esconde a criança 3 meses, é o período que precisa. Depois, para que o filho viva, ela abre mão do convívio, ela coloca Moisés numa cestinha, mas quando a gente olha, parece que uma mãe jogou um filho no rio. Mas, na realidade, ela sabia que a princesa se banhava. Ou seja, ela cria condições para que aquilo que precisa para a sobrevivência dos filhos aconteça. E quando Moisés é achado, quem está lá? Maria, ou Miriam, né? A filha de Joquebede, para que possa dizer, olha, nós temos uma ama. Quem é essa ama? Joquebede. E aí eu me coloco no lugar de Joquebede, ou seja, aquela mãe que abre mão do título de mãe para garantir a sobrevivência do filho. Ou seja, Moisés sobrevive porque Joquebede não disse o meu filho é meu. Mas Joquebede disse, eu preciso que essa criança sobreviva. E ela fica ao lado do filho no período de formação psicológica, que é de 0 a 7 anos. E nesse período que ela abre mão de questões pessoais, ela coloca a fé no coração. Moisés vai viver no mundo egípcio, mas com o coração hebreu. E isso para você, mãe, é importante quando a gente diz que a semente plantada, ela vai germinar em algum momento. Não é isso? A gente continua esse bate-papo e no segundo bloco a gente vai falar mais de Débora e de Esté. Espera por nós porque o intervalo é bem rapidinho. Manhã Viva de volta, mês da Bíblia. E essa semana a gente separou especial para nós mulheres, para a gente falar sobre as mulheres da Bíblia, para elas nos ajudarem a sermos mais curadas,
para darmos uma resposta diferente aos desafios do mundo de hoje. E nós estamos hoje com ela, Ângela Ábido. Ela é idealizadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, que está aí espalhado por todo o Brasil e pelo mundo. Ela está aqui nesse bate-papo gostoso demais. Muito bom estar aqui com vocês, Renata. Vamos sentar um pouquinho ali no sofá. E agora eu vou chamar o padre Roger Araújo, que ele está lá em Brasília. Ele também vai nos falar sobre um projeto que está motivando muita gente a ler a Bíblia em todo o Brasil. E enquanto ele se prepara lá, eu quero agradecer a você que também acredita neste milagre. São 30 anos de TV Canção Nova no ar. É um milagre a cada dia. Este programa é um milagre a cada dia. Essa transmissão sem intervalo comercial, nós contamos com a divina providência. Mês passado chegamos aos 100%, em setembro é a expectativa chegar aos 100%. E eu quero agradecer a você. Vamos juntos evangelizar? E você sabia que a TV Canção Nova conta com parceiros? Os parceiros se juntam a nós e aqui, ao vivo para todo o Brasil, nós agradecemos a eles. São pessoas que prestam serviços e se juntam a nós numa parceria que é boa para nós e também para eles. E eu também quero agradecer a todos vocês parceiros e se você quiser fazer parte desta família, ligue para nós e você vai ver como é bom fazer parte dessa família de evangelização. E agora sim nós vamos para o Padre Roger. Ele ainda não está pronto, mas daqui a pouquinho a gente vai direto para Brasília para falar desse projeto. A gente deve estar se ajustando lá tecnicamente, mas a gente continua esse bate-papo muito bom falando das mulheres da Bíblia, nessa série especial do mês da Bíblia. Continuando aqui, porque aí eu já marquei tudinho aqui. Gente, eu li rapidinho o livro da Ângela. E aí eu marquei aqui, Ângela, muito forte essa parte quando você fala da Débora. Aí sim a gente vai falar da Débora, né? Sim. Que você trouxe essa personagem. E aí você diz, né, que essa personagem ela nos faz refletir sobre um papel que as mães precisam exercer com frequência, serem juízas nas brigas entre os filhos, do marido com as crianças, entre familiares e outras demandas que fazem parte do dia a dia. Entretanto, por trás dessa função, percebe-se como é necessário que ela tenha o dom de Deus, do discernimento e também humanamente saiba escolher entre o certo e o errado. Verdade. Quando eu li a história de Débora, 3 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que ela atendia debaixo de uma palmeira. E isso, profissionalmente, para mim, foi muito importante, porque, em termos profissionais, as pessoas querem recursos, recursos e recursos, que são ótimos, mas que, no fundo, as pessoas perdem a essência. E Débora acha a essência de ser juíza, porque ela foi uma profissional da época. No momento onde o domínio era masculino, Débora assume o papel de profetisa e de juíza, debaixo da palmeira. Num determinado momento também, Débora muda a história do povo hebreu. Por quê? Porque elas vão ser atacados pelo inimigo e o comandante do exército tem medo. E Débora diz, vai, porque Deus já nos deu a vitória. Então, isso a mulher precisa muito dentro de casa, nos momentos de dificuldades, dentro do ambiente familiar, só fala de desesperança. Você abre o jornal, você liga a televisão, as pessoas só dizem o que não pode. E Débora diz do que pode, do que é possível fazer quando você está investida do poder de Deus. Isso é muito forte, porque eles ganham a batalha e esse comandante não pode nem cortar a cabeça do comandante inimigo. Essa honra é dada a uma mulher, a Jael. Por quê? Porque ele não teve o empoderamento que ele merecia, que ele deveria ter diante de Deus. Então, isso é a segunda questão. E a terceira questão, que nós somos mulheres profissionais e mulheres do lar, que é a mesma realidade de Débora. Débora administrava essas brigas externas, mas também administrava as brigas internas familiares.
E a gente precisa de ter muito discernimento. E eu vejo hoje uma falta de discernimento nessas mães jovens. E no movimento é uma coisa que eu trabalho muito. Nós falamos do silêncio, que foi o primeiro tópico, é uma forma de discernimento. Segundo, olhar para a família com os olhos de Deus e não com os olhos do mundo. Um exemplo simples, quantas mães acham bonitinho filha fazendo dancinha? Não é verdade? É falta de discernimento. Mas se você percebe o que tem por trás daquela dancinha, provavelmente você não vai dançar, deixar a sua filha dançar. Eu sempre digo, a gente não tem nada contra a dança. A dança faz parte, não é isso? Davi dançou diante da arca. Mas qual é o objetivo? Qual foi o discernimento? Então, das mães de hoje, pedir que elas acordem para o discernimento. Não é isso? As crianças começam a pintar a unha desde pequena. Tem problema pintar a unha? Não. Mas ser pequenas mulheres antes da idade é um problema. Isso é falta de discernimento. Nós precisamos de deixar as crianças terem a infância, porque é um processo de maturidade. Brincar faz parte da criança. É discernimento da mulher quando eu quero que a menina esteja no inglês, no balé, no judô, uma série de atividades. Tem problema atividade? Nenhuma. Mas o excesso de atividade faz crianças cansadas e que com 11 anos estão aí querendo se suicidar. Então, Débora nos convida, enquanto mulheres, a termos o discernimento daquilo que não é excesso. Muitas vezes o certo e o errado a gente é deparado o tempo todo, né? Para fazer essa escolha do certo e do errado, do certo e do errado. É um desafio constante. E do equilíbrio, que é a segunda palavra nossa. Se a primeira palavra for o silêncio, a segunda palavra é o equilíbrio. Porque tudo aquilo que é demais ou que é de menos faz mal. E a psicologia nos ensina, inclusive, né? Que todo excesso é pior do que a falta. As crianças que passam por maiores provações são crianças que têm uma alta resistência à frustração. Por isso, na vida profissional e familiar, vão ser mais felizes. A gente continua esse bate-papo e agora sim o Padre Roger está pronto. A gente vai direto para Brasília para falar desse. Agora sim, meu querido Padre, hoje está fazendo aniversário, Padre. A gente separou até um pedacinho de bolo só para o senhor olhar, né? Para ficar com vontade, né? Parabéns, Padre. Olha, em nome de toda a equipe do programa Manhã Viva, né? Quero já dizer que o senhor vai estar sempre aqui conosco, né? Muita alegria no nosso coração, no meu coração em particular. O senhor sabe o quanto o senhor é importante na minha história, na minha vida, né? O dom do seu sacerdócio. Quantas pessoas o senhor alimenta com seus textos, com a sua vida e com o seu testemunho. Que Deus abençoe o seu sacerdócio, né? Muito feliz pelo senhor estar aqui também mais uma vez no Manhã Viva. Parabéns, viu, Padre? Renata, eu estive com o Padre Roger esse final de semana em Brasília e eu faço o estudo bíblico dele todos os dias. E o Movimento de Mães tem todo o material escrito do estudo dele. E eu quero que o senhor me inclua, viu, Padre? Por favor, que eu quero sim. Padre, querido. Com muito prazer. Renata, muito obrigado, eu fico lisonjeado, obrigado mesmo aí pelas felicitações. Um abraço muito carinhoso na Ângela, porque a Ângela é nossa parceira aí na evangelização da Palavra de Deus, porque as mães que trabalham, que estão junto com a Ângela, as mães que oram pelos filhos, são nossas grandes semeadoras da Palavra de Deus aí por todo o Brasil, pelo todo mundo. E é muito interessante o que a Ângela está falando, viu, Renata? Porque desde o início do estudo elas estão conosco. E todos os estudos que a gente fazia por áudio, o grupo da Ângela, as mães que elas coordenam aí, fizeram a transcrição desses estudos todos. Então, os evangelhos que nós temos de Lucas, de Mateus, os 4 evangelhos, agora estão fazendo as cartas de Paulo já, né, Ângela? Graças a Deus, elas são nossas parceiras e, ao mesmo tempo, as mães se alimentam da palavra de Deus. Renata, o estudo orante da palavra de Deus
nasceu para que pessoas igual a Ângela, você está vendo, que testemunho lindo, viu, Ângela? Parabéns. É a mulher da palavra de Deus. Para que nossas mães, para que nossas mulheres, para que nós homens conheçamos e aprofundemos a palavra de Deus na nossa vida. Desde o início da igreja, a igreja faz a Léxio Divina. O que nós fizemos, Renata? Nós pegamos a Léxio Divina e trouxemos elas para as redes sociais, para que todo mundo, jovens, adultos, pessoas idosas, homens, mulheres, pudessem também fazer na sua vida o estudo orante da palavra de Deus. Como é que a pessoa faz? Ela entra no nosso grupo, tá? Tá aí o número do nosso WhatsApp. Diz, olha, eu quero fazer o estudo orante da palavra de Deus. Vai entrar num dos nossos grupos e nós vamos orientar essas pessoas como que elas devem fazer. Porque é um estudo programado, né? Nós começamos com a primeira carta de João, vamos para o Evangelho de São Lucas, mas é um estudo sequencial. Por isso, aquilo que a Ângela está falando, a pessoa tem que ter disciplina. Na pessoa não tem disciplina, ela não consegue. Disciplina, determinação, força de vontade, e aí nós vamos ajudar. Nós mandamos a cada dia um áudio motivacional para a pessoa se motivar, para a pessoa situar-se naquele texto que ela vai estudar, que ela vai ler na sua casa, e depois, no final do dia, nós mandamos um áudio do estudo, que vai ajudar a pessoa a se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus que ela mesma leu, que ela mesma meditou. Renata, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, inclusive muitas mães que oram pelos filhos, estão saboreando, estão estudando conosco esse projeto. A Ângela está comigo desde o início. Há 3 anos nós começamos esse projeto, né? E aí nós, graças a Deus, temos levado a palavra de Deus a muitas pessoas e muitas pessoas têm se apaixonado mais ainda pela palavra de Deus. Então estou convidando você para que você venha também conosco fazer o estudo orante da palavra de Deus. Entre aí no nosso WhatsApp, mande uma mensagem para nós vamos te receber com muito prazer, com muito amor. Obrigado, querida Renata. Ângela, querida, um abraço muito grande. Bom, padre, fala um pouquinho agora do programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que está se preparando aí para uma nova temporada, é isso, padre? Que coisa boa falar do programa Bíblia no Meu Dia a Dia, Renata, porque eu estou aqui no cenário do programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós estamos preparando um novo cenário. Vamos ver se meu Hermes, dá para mexer um pouco aqui? O Hermes pode mostrar um pouquinho aqui o novo cenário do programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É o programa da Bíblia na TV Canção Nova, todos os dias, às 17h30. Assim como o Monsenhor Jonas nos ensinou a fazer o estudo da palavra, nós também fazemos aqui na televisão. Dá para mostrar aqui a mesinha, Hermes? A mesinha do estudo da palavra. É aqui que eu faço esse programa, Renata. Então, é um outro desafio também de levarmos a palavra de Deus pelas redes sociais e também aqui pela televisão. Então, está sendo uma experiência maravilhosa. Nós estamos estudando agora o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, a cada dia às 17h30, mas nós estamos preparando aí um novo cenário, um ambiente muito especial. E nessa semana, seguindo aquilo que é a orientação da CNBB, nós estamos fazendo o estudo da primeira carta de São João. Tem sido uma bênção, tem sido uma maravilha, Renata. Coisa boa, padre. Muito alegre pela sua presença aqui. Com certeza o senhor vai estar mais vezes aqui, não vai? Combinado, padre? Com muito prazer. Combinadíssimo. Obrigada, padre. Até mais, até a próxima e parabéns. Um ótimo dia de aniversário para o senhor. Parabéns, padre. Obrigado de coração. Obrigado, Ângela. Queridíssimo, né? Muito. E ele é muito importante nessa minha caminhada. Essas reflexões foi a forma que eu aprendi com o padre Roger. Nossa, que legal, né? E não foi assim, né? Você nem sabia que ele ia entrar, não, né? Eu não sabia. Nós estivemos juntos em Brasília esse final de semana e não comentamos sobre a minha vida aqui. É muito profundas as reflexões que ele faz da palavra de Deus, né? E Esther, quais as virtudes? A gente falou de Débora, né? Das virtudes de Débora. E Esther, que hoje são as 2 mulheres da Bíblia de destaque hoje. Verdade. Esther, se a gente pensar o modelo mental de Esther, é muito interessante. Por quê? Porque Esther é uma órfã. Então, ela traz na sua história todas as perdas. Depois, ela é criada com um tio. E em plena juventude, ela é arrebatada ou sequestrada para o palácio do rei.
Você imagina quantos sofrimentos Esther traz. A Bíblia nos diz que ela era uma mulher muito bonita. Isso pode ser uma bênção ou uma desgraça, dependendo do ambiente que você está inserido. Mas me chama a atenção na Débora porque ela cativa a pessoa que tomava conta do harém. E isso vai nos mostrando algo importante, porque ela devia ser uma pessoa afável, uma pessoa que, apesar da dor, ela trazia uma conquista para as pessoas. Mas a grande virada da Esther é quando ela é obrigada a enfrentar a sua verdade. Porque ela entra no palácio e é orientada pelo tio a não dizer que é judia. E toda vez que nós não reconhecemos quem nós somos, nós temos uma dissociação de comportamento. Isso é muito difícil na vida. Imagina, você nasceu num lar pobre e quer se fazer de importante no mundo. Você pode galgar todas as posições, mas se você não resolver o que você é, você tem muita dificuldade na vida. Esther faz algo muito importante quando, diante do desafio de dizer para o rei e defender o seu povo, qual é a primeira ação de Esther? Entrar para dentro do quarto. O que significa para você, mulher, entrar dentro do quarto? Entrar dentro de si mesma. Esther teve que descobrir quem ela era para ela poder enfrentar o rei. Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela tira as roupas de princesa. Porque toda mulher é uma princesa internamente. Como a gente não se reconhece como princesa, a gente se fantasia de princesa. Ela tirou a fantasia de princesa e descobriu a rainha que tinha dentro dela. Isso é muito importante na nossa vida. Quando ela descobre, ela não descobre sozinha, ela pede também que as suas servas se dispam e também busquem a oração. E aí, qual é o momento de cura de Esther? Pela oração. Porque ela vai fazer jejum e oração. E aí volta o que nós falamos de fechar a boca. Porque fechar a boca não é só para a palavra, não. É também para a comida. Quantas pessoas não se conhecem porque colocam comida para dentro? Diante de uma angústia, a pessoa, no lugar de descobrir por que está angustiada, o que ela faz? Come. Então, Esther fecha os sentidos externos e abre os sentidos internos para Deus. E depois desse período, o que Esther faz? Esther se veste como princesa. Ou seja, a roupa agora condiz com a pessoa interna. Ângela, à medida que você foi falando, eu olhava para você e contemplava uma mulher de Deus, de verdade. Muita gente sabe disso. Você lidera um movimento enorme que se multiplica, que cresce, um movimento de mulheres. Eu queria perguntar sobre você, sobre a sua vida. Você como uma mulher de Deus, como que você faz para dar essas respostas? Primeiro, eu queria dar um passo atrás, porque eu liderei muitos homens médicos, porque eu sou da área hospitalar. E isso me ensinou, primeiro, porque eu era muito dura. E eu tive que, durante o processo do movimento, entrar no meu quarto. E dentro do meu quarto, eu tinha um sentimento de rejeição muito grande, porque minha mãe queria um menino. E eu passei a vida trazendo isso para minha mãe. E eu tive que reconhecer que o problema não estava na minha mãe, que o problema estava em mim. Porque é natural uma mãe que tem 3 filhas mulheres querer um menino. Se eu tivesse no lugar dela, também eu ia querer. E aí eu parei de usar isso como muleta e comecei a encontrar a beleza da minha feminilidade, porque eu era muito masculina. Então, isso foi muito importante, porque melhorou muito o meu relacionamento com a minha mãe,
porque eu mudei, mas acima de tudo melhorou o meu relacionamento com outras mulheres, porque o meu movimento era masculino. Então, hoje eu tenho muitos defeitos ainda. No movimento, as pessoas sabem das minhas dificuldades, mas uma coisa é fato, hoje eu sou uma mulher curada. E essa cura me faz com que eu seja uma mulher mais tranquila e possa ajudar a outras pessoas. Então, quando no movimento alguém me agride, eu já não entro na agressão mais como eu entrava. E para liderar tantas mulheres, tem muita virtude aí, viu, Ângela? Tem um monte de participação aqui. Michele Dantas, bom dia, Manhã Viva, reflexão. Só ouço verdades e concordo plenamente. Obrigada, Michele. Vivian Fonseca, bom dia, que programa maravilhoso. A Ângela esteve aqui conosco em Brasília, no 2º encontro distrital das mães que oram pelos filhos. Nós agradecemos a Deus por esse lindo carisma, restaurar as famílias pelo poder da oração e da intercessão. Juliana Conceição, lindo programa, aprendendo muito. Obrigada, Juliana. Ana Cláudia, Itaiangá, Rio de Janeiro. Ângela, bom dia. Na paróquia São Bartolomeu, as mães têm aprendido a combater o bom combate. Graças aos encontros de mães, onde Deus tem operado muitas graças. Obrigada pelo seu sim a Deus. Fernanda Souza, bela reflexão. Ótimo esses temas. Que bom, muita gente participando, né, Ângela? Que bom, o movimento está junto aí, né? Coisa boa. E tá de vento em popa, tem novidade por aí? Quais os próximos encontros? Olha, nós temos o encontro aqui na Canção Nova, em abril, né? Todos os meses, 2 encontros estaduais. E temos também agora uma novidade, a Bíblia Nossa da CNBB vai sair com a logo das Mães que Oram. Nossa, que legal! Estamos vivendo também um momento de reconhecimento nacional e trabalhando para o reconhecimento internacional. Que bom, Ângela. E eu fico super feliz porque quando a gente veio aqui, o programa, né, foi um sucesso, todo mundo compartilhando. E é um programa que é fácil compartilhar, você pode compartilhar o programa, mandar para as mães, mandar para todo mundo, e é muito bom. Mas a gente não pode deixar de tocar nesse assunto também, que é importante, como eu falei, é um livro que fala das flores e dos espinhos. Como não ser Herodíades? Olha, é interessante porque quanto mal Herodíase fez para sua filha, não é verdade? Ao pedir que o grande dom dela, que era dançar, fosse usado para o mal e pediu a cabeça de João Batista. Muitas mães prostituem suas filhas e não percebem, não é verdade? Muitas mães exploram os filhos emocionalmente e materialmente. Então, a gente convida as mães que são mães feridas, porque o movimento, as mães vieram para rezar para os filhos, mas, na realidade, elas vieram ser curadas, porque a gente diz que mães curadas, filhos restaurados. E se a gente olhar Herodíase, ela era uma mulher frustrada, uma mulher que teve que viver com o marido, né? O irmão do marido. Então, assim, um erro vai levando ao outro. E muitas vezes a mulher destrói a vida de uma pessoa. Quantas mães dizem que a filha é gorda? Quantas mães dizem, para de comer? E você destrói a autoestima. Você pode ajudar o seu filho a crescer ou a ser destruído. E eu sou fã, meu pai já faleceu, mas os meus pais trouxeram para nós uma autoestima muito boa. Eu sou de uma cidade pequenininha, mas onde eu tive um lar muito forte, onde eles sempre nos ensinaram a nos amar e a rezar o rosário todos os dias. Então, isso também hoje é fonte de cura para mim. Exemplo é tudo, né? A gente vai dar uma pausa no bate-papo, porque hoje tem receita com a Nayara. Ela vai nos ensinar a fazer tomate recheado. Olá, eu sou a Nayara Silveira e eu vim aqui hoje te ensinar a fazer um delicioso tomate recheado. Se você tem aquele probleminha em casa que o seu filho não gosta de tomates, agora eu tenho certeza que ele vai gostar e muito. Vem com a gente?
A nossa receita começa assim. Eu peguei o meu tomate, retirei a tampinha dele e toda a polpa, tá? Em seguida, eu vou pegar o meu requeijão, o milho e vou misturar esses ingredientes. E vou colocar dentro do meu tomate. Coloco um pouquinho de orégano. E levo ao forno a 180 graus por aproximadamente 10 minutinhos. O nosso tomate recheado já saiu do forno e está prontíssimo. Vamos fazer uma decoraçãozinha com requeijão e um pouco de orégano. Prontinho, agora ele está ainda mais saboroso. Espero que você tenha gostado da nossa receita. Até a próxima! Delícia e saudável. Obrigada, Nayara. A gente ama quando vocês mandam receita para nós. Muito obrigada, Ângela. Eu que agradeço, Renata, e as mães também que nos acompanharam esse programa todo e mandam um abraço para você. Ela super divulgou, viu, gente? Muito obrigada. E tem também um especial aqui, gente, um site para você se alimentar diariamente com a palavra de Deus. É o especiais.cançãonova.com/bíblia. Olha como tá bonito, gente. Você pode se alimentar diariamente com conteúdo sobre a Bíblia. Vale a pena você olhar esse site só com a palavra de Deus, porque você sabe que a Canção Nova surgiu a partir da palavra de Deus. Até o nosso pai fundador era conhecido como um Padre Jonas da Bíblia. Então, tem tudo a ver Canção Nova com a palavra de Deus. E nesse mês da palavra de Deus, vale a pena você se motivar. Onde fica a palavra de Deus na sua casa e, mais importante, onde ela está na sua vida. Amanhã a gente segue com a série especial Mulheres da Bíblia. E sabe quem vai estar aqui? Sônia Venâncio. Eu tenho certeza que você vai ficar ligadinho, né? Até amanhã, às 9h40. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.